noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui nesta noite com o único propósito: adorar o único e verdadeiro Deus que existe. Nós estamos aqui nesta noite para levar um pouco de conforto para você que está na sua casa, um pouco de louvor, sabe? Nós estamos passando dias difíceis, momentos difíceis, mas o Senhor, Ele é bom, Ele continua sendo bom. E nós precisamos adorar esse Deus, nós precisamos louvar esse Deus. Nesse momento eu queria que você levantasse um altar de adoração na sua casa, nesse exato momento, no meio da sua família, no meio da sua sala, do seu quarto, não sei onde você está, mas eu queria que você levantasse um altar, um trono, para que o Rei da Glória viesse, que Ele recebesse os seus louvores junto com a gente, em nome de Jesus. Amém? Seus pés estou pra render tudo, sou a ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas, e vão cair
obrigado pela tua morte naquela cruz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito dentro das nossas casas, nossas famílias, Jesus. Santo, santo e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Maravilhoso é, Deus, te servir, ó Pai, em meio ao caos, Jesus, em meio a tantas situações difíceis. O seu amor continua sendo o mesmo, a tua graça permanece sendo derramada sobre as nossas vidas e a tua misericórdia ela se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Do norte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira do medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou
Você pode cantar sobre o nome de Jesus. Você pode declarar sobre o nome que está acima, sobre o nome que está acima, sobre todo o nome. O nome dele é Yeshua. Aleluia, glória a Deus. Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem, meu querido, minha querida? Que o Espírito de Deus possa estar te tocando nesse momento. Nós estamos aqui mais uma vez, né, no meio dessa quarentena, sem poder ter culto nas nossas igrejas, então nós estamos indo, levando a igreja até o seu lar, estamos levando a igreja até a sua vida, estamos levando a igreja até você, meu irmão, para que você possa desfrutar desse amor de Deus, dessa maravilha que é estarmos juntos diante do Pai, e que você possa escutar uma palavra, essa palavra venha fazer um grande jardim no seu coração, que você possa compreendê-la, que você possa praticá-la, que você possa entender tudo o que é necessário para que as coisas vão bem na sua vida. Querido, eu quero trazer uma reflexão sobre o livro de Marcos, capítulo 10. Lá no finalzinho, queridos, quando Jesus está passando por Jericó, ele está andando em Jericó, algo acontece, algo inusitado acontece. E esse algo inusitado, irmão, é que um cego de nascença escuta falar que Jesus está passando naquele local. Queridos, é muito importante a gente entender algumas coisas, muito importante. E a coisa mais importante que nós temos que entender primeiro é o conceito da época. Naquele período, um cego, de nascença ou não, qualquer coisa que acontecia na vida, qualquer desgraça, eu digo assim, no lado financeiro, qualquer coisa que desse errado, se você nascesse com uma deficiência física ou contraísse essa deficiência durante a vida, muitas das vezes na maioria das vezes, você era visto como uma pessoa amaldiçoada. É porque Deus estava com raiva de você, porque Deus tinha algum propósito maligno aí em cima de você, que é um completo absurdo. Você não encontra basamento bíblico para isso. Mas na época era cultura. Na cultura eles pensavam assim. Por isso que Jesus bateu muito na cultura. Por isso que ele falou claramente: bem-aventurados sois vós que choram, porque serão consolados. E ele começou a dizer que bem-aventurados aqueles que eram desprovidos dessas coisas. Então a situação daquele homem, que a Bíblia relata que o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu, ele era numa situação delicada, porque se ele era visto como um cara amaldiçoado, e ele acabou que ele começou a pedir esmola nas ruas, se tornou um pedinte, se tornou alguém que não tinha mais condições de andar, trabalhar, ninguém dava nenhum emprego, nada, porque as pessoas tinham repulsa. Era uma atitude muito feia daquela época, que infelizmente ainda nos dias de hoje você encontra pessoas assim ainda. Então, querido, vamos lá. E aquele homem estava numa situação terrível, aquele homem sem provisão, pedinte, cego, e andando pelas ruas de Jericó, e ele, em algum momento da vida dele, ele ouviu falar de Jesus. Em algum momento da vida dele, alguém contou a história de Jesus. Em algum momento da vida dele, ele ouviu em alguma conversa que havia um homem chamado Jesus, que fazia milagres, que fazia as coisas extraordinárias. E essa é a primeira lição que a gente começa a entender na vida desse homem. O que acontece na vida de alguém quando escuta falar de Jesus, quando escuta uma palavra, quando escuta um louvor, quando escuta alguma coisa que de fato toca no coração? O que acontece? É muito importante a gente entender que a semente, ela bate no coração, e se a terra estiver fértil, ela vai frutificar. O próprio Jesus disse isso. Ah, mas se a terra estiver cheia de espinho, for uma terra seca, for uma terra cheia de pedras, vai encarar um mundo de problemas.
Mas Bartimeu, apesar de ser cego, apesar de ser um pedinte, apesar de estar numa situação que naquela época era completamente deplorável, o coração dele era uma terra fértil, a mente dele era uma terra fértil. A palavra, quando bateu no coração e na mente de Bartimeu, alguma coisa extraordinária começou a acontecer, meu amigo. Que coisa linda, né? Desenvolveu dele a fé, desenvolveu nele a crença, desenvolveu nele a certeza de que Jesus poderia resolver o problema dele. E isso é uma coisa que nós temos que aprender com aquele ex-cego Bartimeu. Nós temos que aprender, porque muitas das vezes eu e você, nós enxergamos com nossos olhos físicos, mas quando a gente escuta uma palavra, quando a gente escuta um louvor, isso não penetra no nosso coração da maneira que penetrou no coração de Bartimeu. Muitas das vezes isso, a gente escuta, a gente lê, mas aquilo ali só fica aos nossos olhos físicos e não entra nos nossos olhos espirituais. Então é muito importante a gente começar a rever o terreno das nossas vidas, o terreno da minha psique, o terreno do meu espírito. É necessário eu começar a entender exatamente como está aqui dentro, como está a minha vida, porque o terreno da minha vida não depende da minha situação externa. Para eu crer, eu não preciso necessariamente estar com tudo na minha vida em ótimas condições. Aliás, infelizmente, na maioria das vezes, a gente busca Deus quando as coisas estão ruins, quando tudo está a perder ou quando tudo está perdido. Infelizmente, nós seres humanos, nós temos um péssimo hábito de não dar ouvidos ao Deus quando as coisas estão bem. É muito difícil compreender isso, e isso é uma máxima nos dias de hoje. Você vai lá na Dinamarca, na Suécia, nesses países onde há um desenvolvimento extraordinário, onde o dinheiro não falta, falta fé, falta crença. São pessoas extremamente frias, são pessoas extremamente autoconfiantes no dinheiro, na condição financeira do país, e não são pessoas felizes. Eu conheço gente desse lugar, não são pessoas felizes. É muito forte isso. Aí você vai em lugares pobres, você vai em favelas, você vai em países pobres, e onde o evangelho entra, as pessoas são transformadas, e elas conseguem ser felizes sem ter absolutamente nada, tendo somente Deus no coração. E infelizmente alguns recebem Deus no coração e acham que precisa estar numa Dinamarca para ser feliz. Não, meu filho, se você tem Deus, se você tem uma terra fértil, isso vai crescer no seu coração e desenvolver grandes coisas na sua vida. Tem um louvor antigo que minha avó gostava muito de cantar para mim, porque eu gostava desse louvor, né? Foi um dos primeiros que eu aprendi. Não pode estar triste um coração que ama Cristo. Meu irmão, primeira vez que eu ouvi isso bateu com tanta força. Só que eu ainda não tinha uma terra tão fértil ainda. Hoje eu entendo muito melhor. Não pode, irmão, estar triste um coração que ama Cristo. Não há essa possibilidade. Se você está triste, se você é um cristão e está triste, é porque Deus ainda não penetrou com as raízes dele lá no profundo da sua alma. Permita o Senhor entrar de verdade. Permita o Senhor transformar tudo aqui dentro, para que tudo aqui fora venha soar de uma forma muito melhor. Não ache que a felicidade está nas coisas aqui fora. E naquele momento, irmão, quando Bartimeu ouviu falar, rapaz, Jesus está passando na cidade, ele já sabia quem era Jesus. Mesmo sendo cego, ele já sabia quem era Jesus. E ele saiu gritando pela cidade: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Só que tinha uma multidão na frente dele. Mas nessa hora, quando Bartimeu percebeu que era Jesus, ele sabia que era Jesus, que ele sabia, primeiro quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele sabia exatamente que era Jesus, porque ele sabia que o Messias haveria de vir da tribo de Judá e seria descendente de Davi. Ou seja, Bartimeu sabia exatamente o que Jesus veio fazer nessa terra.
E isso é um conceito muito importante da gente começar a compreender as coisas. Não adianta simplesmente eu buscar Jesus se eu não saber quem Ele é. E ele sabia. Ele sabia que se Jesus era de fato filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, da tribo de Judá, se ele era quem ele disse que ele era, ele também era possível fazer exatamente aquilo que ele era, ser palpável, que era Deus, o verdadeiro Deus em forma de homem. Então é um requisito, mais uma coisa que eu aprendo com Bartimeu: se eu não souber quem é Jesus, eu nunca vou ter acesso aos atributos dele. Irmãos, é muito importante a gente entender que Jesus não era um filósofo. Jesus era filho de Deus, encarnado aqui como homem, e como homem ele fez muitos milagres, e Paulo e João e Pedro também como homem fizeram muitos milagres, porque Jesus morreu e deu a eles o poder do Espírito Santo, que habita na minha vida, habita na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o que Jesus fez, nós podemos fazer. Então eu aprendi já com Bartimeu, que ele sabia exatamente quem era Jesus e o que ele podia fazer. Então, isso é muito importante. Isso trouxe uma luz mesmo para alguém que era cego. E querido, e outra coisa importantíssima, ele não olhou os obstáculos da vida. Ele não olhou aquilo que estava na frente dele. Porque, meu irmão, muitas vezes nós cremos em Jesus, mas nós temos muitos obstáculos nas nossas vidas. Nós temos muitas coisas que impedem o nosso caminhar. Mesmo Bartimeu sendo cego, ele não olhou para os obstáculos, ele passou por cima dos obstáculos. E mesmo que os obstáculos falando, cala a boca, fica quieto, ele não olhou para isso. Ele trouxe todo o foco da vida dele para Jesus Cristo. Ele trouxe tudo das entranhas, da mente, do psique, da pneuma, de tudo que você possa imaginar. Esse homem focou em Jesus Cristo. Será que eu e você estamos vivendo isso? Será que você que está me ouvindo aqui hoje está conseguindo trazer todo o teu foco? Será que não existe alguma coisa entre você e Jesus? Será que não existe de fato alguma coisa que esteja impedindo de você dar um passo? Porque aqui uma coisa, outro detalhe muito importante dessa história, ainda ligado nesse anterior, é que Jesus não foi até Bartimeu, foi Bartimeu que foi até Jesus. Muitas das vezes Jesus não vai até você, porque Ele quer que você vá até Jesus. É muito importante isso, meu irmão. Se Bartimeu não tivesse um coração contrito e quebrantado, se Bartimeu não tivesse recebido, meu amigo, dentro do coração dele, uma semente, ela jamais teria frutificado. E talvez Jesus teria passado, e Bartimeu teria continuado cego. Quem sabe Jesus está passando hoje na sua vida. Quem sabe Jesus está passando aqui na minha vida. E eu estou deixando os obstáculos impedirem de eu chegar até Jesus. Bartimeu não perdeu a oportunidade que ele tinha. Bartimeu não perdeu a oportunidade que ele tinha. Bartimeu olhou para a oportunidade: eu não vou perder isso. Eu não vou perder o foco da minha vida. Eu sei quem esse homem é. E ele gritando foi atrás de Jesus. Será que Jesus está querendo isso de mim, de você? Que eu vá gritando até Ele? Que eu abra mão de tudo para ir até Jesus? E Bartimeu não olhou para nada, meu irmão. Simplesmente foi, gritando, passando por cima de tudo e todos. Se alguém tentava segurar, ele não aceitava. E ele chegou de frente para Jesus. E Jesus, olhando um camarada todo sujo, cego, com a vida toda destruída, fez uma pergunta muito doida aos nossos olhos: que queres que eu te faça? Meu irmão, que pergunta forte, ao mesmo tempo tão estúpida aos nossos olhos. O que queres que eu te faça? Irmão, presta atenção. Talvez Jesus esteja te perguntando hoje:
O que queres que eu te faça? E aí eu aprendo uma coisa com Jesus fantástica sobre Jesus. Nada, irmão, eu falo isso há muitos anos, nada no reino de Deus é automático. Você não vai receber as suas bênçãos de forma automática porque você é um cristão. Não. Mas pastor, lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? São exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 6. A gente não pode pegar um trecho simplesmente isolar. Ali está falando dos cuidados dessa vida, que Deus, os passarinhos não semeiam, mas eles colhem, que Deus tem cuidado dos lírios do campo como cuida de nós, que nós somos mais importantes do que eles. Queridos, nada é automático, ou seja, as coisas assim, o básico da vida, pode ter certeza que Deus nunca vai deixar faltar, se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas tem a maioria das outras coisas, Deus quer que você busque. Se você nunca falar sobre cura, você nunca vai ser curado. Irmão, é muito importante você compreender isso. Você é dividido em áreas. Se você não buscar, Jesus foi muito claro: bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe. Precisamos entender isso, irmão. Precisamos compreender isso. Você precisa dar um passo. Você precisa fazer como Bartimeu. Você precisa sair da sua zona de conforto. O milagre não vai chegar se você estiver sentado na sua zona de conforto. Nada vai acontecer se você não se mover em fé. Se a palavra de Deus não entrar no seu coração, encontrar uma terra fértil, e você não se mover em direção a essa palavra, em direção ao dono dessa palavra, você não vai alcançar nada. Pastor, mas eu vou para a igreja. Não quer dizer nada, irmão. Pode ser que você vai para a igreja e se você cumprir isso tudo vai ser bênção. Se você somente vai para a igreja pensando que a igreja vai trazer alguma coisa, não vai acontecer nada. Deus quer um relacionamento conosco. E para um relacionamento acontecer, a nossa terra tem que ser fértil e a semente correta bater em nossos corações. E nós temos uma atitude diante do Pai. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante, minha irmã. É muito importante a gente entender isso. E aí, o que te aflige? Se Jesus chegasse para você aqui agora, imagina, Jesus na tua frente: que queres que eu te faça? O que tu queres de mim? Tu imagina que coisa extraordinária, irmão. Mas eu posso também desconfiar que essa é uma pergunta que pode nos levar a algum raciocínio. Talvez seja Jesus testando a gente. E Jesus testa a gente. O jovem rico, que está lá nas Escrituras, que procurou Jesus, falou: bom mestre. Jesus vai dar logo um coice nele. Todo mundo chega exaltado: tem de bom só Deus que está no céu. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus já sabia o que aquele homem fazia. Guarda os mandamentos. Eu já tenho feito isso. Ele queria ouvir. Então você está salvo. Mas Jesus sempre gosta de que a gente vá muito mais além, que a gente saia da nossa zona de conforto. Então vende o que tem, siga-me. Vende o que tem, doa tudo, siga-me. Jesus sabia que aquele homem não estava disposto a isso. Então Jesus reconheceu que Bartimeu deu um salto de fé extraordinário para chegar até Jesus. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Quem quer um milagre, irmão, tem que dar um passo de fé, não pode olhar para os obstáculos, tem que focar em Jesus até encontrar. Então, para você ouvir de Deus: o que queres que eu te faça? Você primeiro tem que ser um Bartimeu. Você tem que primeiro ser um camarada que não tem limites para buscar o Senhor. Você é assim? Você é assim? Eu sou assim?
Então pare de murmurar que você não está recebendo o dom de Deus nem os milagres. Se você se tornar um Bartimeu, aí você volta aqui para te conversar. É necessário que a gente saia da nossa zona de conforto. E aí, e se essa pergunta for capciosa de Jesus, que queres que eu te faça, o que você vai responder? Porque muitas das vezes, meu irmão, a gente começa a querer coisas que a gente não precisa. Muitas das vezes a gente vê essas pessoas bilionárias que têm bilhões, irmão, 50 bilhões, 60 bilhões, essa pessoa não vai conseguir nunca gastar esse dinheiro, e se um dia resolver gastar, só vai gastar em coisa supérflua. Tem até aquele filme engraçado com o Hassum, que eu esqueci o nome do filme, é bem conhecido, acho que até que a sorte nos separe, se eu não me engano, quando ele ficou milionário da noite para o dia, e o contador dele disse: mas como é que tu perdeu isso tudo? Foram fazendo a lista, só coisa estúpida. O dinheiro só traz gastos estúpidos quando ele está em excesso, e o cara que tem 60 bilhões, ele quer mais. O cara que tem 80 casas, ele quer mais. Ele não está satisfeito, ele nunca vai estar satisfeito, porque o bem da vida o dinheiro não compra. E o que você vai pedir? De repente você vai pedir aquilo que você nem precisa, meu irmão. Talvez um bilionário vai pedir mais dinheiro. Eu quero ter o triplo do que eu tenho. Para quê? O que você vai pedir? Se Jesus fala para você o que queres que eu te faça, o que você falaria? Com tantas coisas em nossa volta, tantas coisas em nosso interior que precisa ser transformado, meu querido. Quem sabe eu estou falando alguém quem sabe eu estou falando com alguém que tem um vício que está destruindo a sua vida. Quem sabe eu estou falando com alguém que seja alcoólatra, que está perdendo o casamento, de repente até já perdeu o casamento, de repente está perdendo o emprego, já perdeu o emprego, eu não sei. E você sabe que você precisa largar isso, porque a tua vida está ainda pior, mas você não consegue largar. E se Jesus perguntar: que queres que eu te faça, é capaz de pedir um carro, é capaz de pedir dinheiro, e não pede para sair desse poço de problema que você está afundado. Quem sabe eu estou falando com um viciado em drogas, eu não sei, meu amigo. Todo viciado em droga tem uma desculpa. Eu fui voluntário numa clínica de recuperação de drogado há um bom tempo, 2 vezes, 2 clínicas separadas. Meu irmão, vai lá, faz uma visita, conversa com as pessoas, os que querem se recuperar e não conseguem. O que queres que eu te faça? E eu vejo a família daqueles que tem um adicto, que é um adicto é exatamente isso, alguém que tem dificuldade com droga, ou está largando as drogas, ele vai pedir tudo. Claro que eu sei que vão ter os que pediriam isso, para ser livre do álcool, livre das drogas, mas a grande maioria pediria dinheiro, pediria fama, pediria um carro, pediria mulheres. Não, meu irmão, presta atenção, foca exatamente naquilo que vai mudar a sua vida. Antes de você falar, antes de você entender, porque muitas das vezes a gente pede coisas que estão aqui fora, meu irmão, minha irmã, e muitas das vezes Deus realiza as coisas que estão aqui fora, e não muda o que está aqui dentro, e isso complica muito. E Jesus realiza a si mesmo. Olha a história dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, eles andavam juntos naquela época, 10, e o que aconteceu? Só um voltou para agradecer. E os outros, eles não estavam juntos? Um voltou para agradecer. Um entendeu exatamente o que Jesus fez e voltou para agradecer. Uma pessoa que não é grata a Deus vai ser um eterno murmurador. E aquele camarada entendeu e fez com que aquilo que Jesus fez na vida dele se tornasse um motivo para que ele tivesse um encontro com Jesus. Isso é lindo demais, irmão. Isso é maravilhoso demais, minha irmã. Que o que você for pedir venha gerar em você um encontro genuíno com Jesus.
Que o que você for pedir, quando Jesus falar para você que queres que eu te faça, venha ser algo extraordinário. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que não consegue perdoar, alguém que vive um rancor da sua vida 24 horas, alguém que já não sabe mais sorrir porque o ódio já consumiu aí o seu interior, alguém que só pensa na maldade que fizeram com ele, com ela, alguém que só consegue olhar para trás e enxergar a desgraça que um dia aconteceu. Quem sabe eu estou falando para alguém que não consegue olhar para frente. Que queres que eu te faça, meu irmão? Peça um coração novo, peça para você ser liberto dessa dor. Quem sabe eu estou falando com alguém com depressão, quem sabe eu estou falando com alguém com uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Meu irmão, você precisa crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Deus de milagre, como diz aquele louvor, Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, nós precisamos voar nessa direção. É muito, muito, muito importante, é extremamente importante eu compreender quem é Jesus, para quando Ele falar para mim que queres que eu te faça, eu tenho um encontro genuíno com esse Deus, e aí eu vou entender o poder que Ele tem, extraordinário. É muito forte essa compreensão, é muito forte isso, que você consiga compreender exatamente tudo o que você está vivendo. Eu tinha um amigo chamado Wander, ele, que Deus abençoe, não sei onde ele está hoje, não é nem para estar falando o nome dele, mas amém, já falei. Ele trabalhava comigo, e um dia ele teve um câncer muito, muito rigoroso, ele quase faleceu com esse câncer, e esse câncer tinha tomado tudo. E uma vez, ele andando na rua, encontrou uma mulher, e essa mulher falou que Deus ia curar ele, que Deus ia usá-la, que Deus ia fazer um grande milagre na vida dele, e ele precisava ir numa campanha de, se eu não me engano, 3 quartas-feiras, e esse homem não tinha mais para onde ir, a situação dele já estava extremamente delicada, e ele resolveu ir com muita dificuldade até de andar. Na segunda quarta-feira, meu irmão, esse homem sentiu uma forte dor de barriga no meio do culto, e ele foi no banheiro com muita dificuldade, e meu amigo, ele defecou o câncer. Aquele câncer deixou de existir, aquele câncer se anulou na vida dele. E o que aconteceu? Ele voltou para ser o que ele era antes. Quando eu conheci esse grande amigo meu, ele estava completamente desviado, o casamento acabado, afundado em vários tipos de pecados. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ter um milagre aqui do lado de fora se esse milagre não te leva ao encontro genuíno com o Pai. É um tempo desesperador da gente acordar, para quando Jesus falar que queres que eu te faça, você entenda quem você é, quem Ele é e para que você quer essa bênção. Que nós possamos entender isso de uma forma linda e verdadeira. Que o Espírito Santo de Deus venha te conduzir, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus venha te tirar dessa zona de conforto e você possa caminhar em direção a Ele. Que você possa gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que você possa enxergar além dos seus olhos. Isso é muito importante. Para finalizar, meu querido, Jesus teve um camarada que ele não foi o camarada que foi até Jesus, foi Jesus que foi até ele, num tanque chamado Betesda. Chegando lá, ele encontrou um camarada enfermo, há 38 anos enfermo. Em 38 anos esse camarada continuava enfermo, e ele queria uma esperança para a vida dele. E aquele camarada, quando deu de cara, ele viu Jesus face a face. Ele viu Jesus ali pessoalmente. E aí? E quando Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Queres ser curado? Porque havia uma diferença muito grande em que
da pergunta que ele fez para o Bartimeu, para a pergunta para esse paralítico. Para o Bartimeu ele falou assim: que queres que eu te faça? Para ele não, já foi direto: queres ser curado? E ele estava tão focado na doença, ele estava tão, o foco dele era tanta doença, o que ele falou? Ele não falou que sim, ele não disse que sim, ele começou a despejar a murmuração: sim, mas eu já estou aqui há muitos anos e não tem ninguém que me leve ao poço, e esse poço está assim, está assado. Ele não conseguia dizer sim, ele só disse que não havia possibilidade. Tem gente que está tão focado no problema, quanto mais tempo você fica no problema, menos você consegue entender o agir de Deus. E por isso que ele falou para o cego de Bartimeu, porque a gente precisa entender. Olha que diferença daquele homem para o Bartimeu. Que queres que eu te faça? Se Jesus te perguntar, meu irmão, e por que ele faz essa pergunta? Porque nada é automático, como eu disse mais cedo. Jesus quer que você comece a entender exatamente como funciona a fé, como funciona o agir dele. Essa é uma pergunta que parece simples, mas você tem que aprender formular. Não adianta você fazer orações aleatórias. Estamos até pode buscar aqui nas redes sociais, uma coisa chamada ponto a ponto. Nós estamos trabalhando oração. Orações aleatórias não funcionam, irmão. Deus quer que você peça exatamente o que você quer. Deus quer que você verbaliza. Ele quer ouvir da sua boca exatamente o problema, para que você, quando fale do problema, gere uma fé necessária para mudar. E você, quando fala do problema, porque muitas das vezes, irmão, a gente acha que engana Deus, a gente acha que Deus é trouxa. Não é possível. Às vezes eu peço coisas para mim mesmo, ou você pede para si próprio, que não vão edificar a vida de ninguém, como se Deus não soubesse. Aí quando eu verbalizo, olhando nos olhos de Jesus, Jesus já vai saber se o meu olhar é um olhar sincero, se a minha petição é uma petição correta. E aquele homem foi curado, e depois perguntaram para ele: quem te curou? Ele nem sabia quem era Jesus. Que isso não aconteça na sua vida nem na minha. Que quando Jesus pergunte: o que queres que eu te faça? Que você saiba quem é Jesus, que você saiba o que você quer, e que você saiba para onde você vai chegar com isso tudo. Que você possa compreender, meu irmão, minha irmã, a grandeza de tudo que você está vivendo. Que você possa compreender de uma forma real, verdadeira, tudo o que você está vivendo. Que você possa abrir o seu coração e começar a arar essa terra, para quando a semente bater, você ter paz em si mesmo, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, toque no seu coração e alcance de uma forma linda e verdadeira grandes coisas, coisas que só o Senhor pode fazer. Quem sabe Jesus está passando na sua Jericó aí, e você já ouviu tanto falar de Jesus. E aí, qual vai ser a sua atitude, meu amigo, minha amiga? Levanta dessa zona de conforto e grita, chama por Ele. Faça igual Zaqueu, sobe numa árvore, faça qualquer coisa, mas grite por Ele, para que Jesus possa te alcançar, para que Ele possa olhar nos seus olhos e falar: que queres que eu te faça? Oh, coisa linda! É tempo disso, é tempo de um avivamento genuíno no meu e no seu coração. É tempo de nós darmos as mãos num só propósito. A própria Bíblia diz: é uma só fé, um só caminho, um só Senhor, um só batismo de um só Espírito. É tempo da gente viver isso. É tempo da gente viver isso. E para finalizar de vez, irmãos, tem uma pergunta que você pode fazer para Jesus. Em Atos capítulo 9, o que aconteceu? Paulo, que perseguia a igreja, ele deu de cara com quem? Ele deu de cara com Jesus, através de uma experiência sobrenatural. E aquele Bartimeu, que era cego e conseguiu enxergar Jesus. Paulo, que enxergava bem, ficou cego para conseguir enxergar Jesus. Depois você lê com calma.
E quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego. E ele perguntou: quem é você? Aí ele falou: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. A quem tu persegues. Quem sabe, eu estou falando com alguém que tem perseguido Jesus, eu não sei. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque as horas estão muito avançadas. Mas Paulo fez uma pergunta maravilhosa para Jesus. Paulo fez a pergunta que Jesus fez para Bartimeu: que queres que eu te faça? Por isso que o apóstolo Paulo foi um cara extraordinário, porque ele que fez a pergunta para Jesus: o que queres que eu te faça? Uau! O que queres que eu te faça? Faça essa pergunta para Jesus. Em vez de você estar atrás da religião só para poder absorver o que Jesus tem para você, nos bens físicos, na sua vida, começa também a fazer essa pergunta para Jesus: o que queres que eu te faça? Que o Espírito Santo venha te tocar nesse momento e você possa compreender isso e viver isso. Que tudo isso venha ser algo maravilhoso na sua vida. Que você possa viver, irmão, não o que queres que eu te faça de Jesus, mas o teu. Porque quando você pergunta para Jesus, se Jesus pergunta para você, você pode ser um ex-cego, você pode se tornar um ex-paralítico, mas quando você pergunta, você se torna um cristão genuíno, e isso não tem preço, irmão. Isso é melhor do que qualquer coisa aqui do lado de fora. Então que seja a tua pergunta essa noite: o que queres, Jesus, que eu faça? Oh, glória! Que coisa linda! Que você possa viver isso, meu irmão. Que você possa viver isso na sua plenitude. Que você estiver precisando de uma ajuda, meu irmão, procure. Vou botar meu telefone aí nesse vídeo. Procure alguém numa igreja qualquer. Peça ajuda, meu irmão. Estamos aqui para isso, para te ajudar. Estamos aqui para te fazer ter um encontro com aquele que vai falar para você o que queres que eu te faça, para que você também devolva a pergunta. Não sofra sozinho, não viva sozinho. O Senhor tem grandes coisas na sua vida. O Senhor está te chamando para algo maravilhoso junto com Ele. Não deixa Jesus passar de Jericó e você ficar para trás, irmão. Se Jesus está passando aí agora, se agarre a Ele. Nunca mais perca uma oportunidade de estar com Jesus. É isso que eu oro pela sua vida nesse momento. Pai querido, abençoe esse servo, essa serva do Senhor, que eles possam, Senhor, compreender de verdade, Senhor, que Tu tem uma grande obra na vida de todos nós. Tu és aquele que, por onde passa, libera unções específicas, mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu ministro sobre o coração daquele que está ouvindo isso aqui agora, que você saia da sua zona de conforto e venha gritar: Jesus, filho de Davi. Que você possa também, no final da história toda, perguntar para Jesus: o que queres que eu faça para você, Jesus? Que nós possamos verdadeiramente adorar a Jesus em espírito e verdade, que você possa ter entendido isso no seu coração. Que isso tudo venha fazer uma grande mudança no seu ser. Que você possa ser um novo Bartimeu, uma pessoa que era cego e não é mais, e uma pessoa que se tornou um grande discípulo. Que você possa fazer com que as bênçãos necessárias na sua vida lá aconteça, que você venha ser curado aí, que você venha ser restaurado, que você venha alcançar as maravilhas do Senhor. Porém, que isso tudo venha gerar em você uma nova criatura, que você venha ter um novo nascimento no Senhor. É isso que nós oramos, e entregamos você nas mãos de Jesus, para que você possa viver isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meu irmão. Que o Espírito Santo te abençoe cada vez mais, em nome dele mesmo, de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Está encerrado, meu irmão. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.